E aí, criaturas, vamos aqui para a segunda parte daquele vídeo sobre função seno. E o que a gente vai ver agora é a função seno quando pedir para a gente desenhar o gráfico dentro de um intervalo, para a gente representar esse gráfico dentro de um determinado intervalo. No vídeo passado aí eu mostrei para vocês marcando todos os pontos referentes aí aos ângulos notáveis, né? Em todos os quadrantes. A gente fez o passo a passo. Quem não assistiu outro vídeo, volta lá, porque vai precisar muito, né? Aqui eu já estou com o círculo completo, já prontinho, né? Foi esse círculo que a gente montou no outro vídeo, né? E a partir dele a gente montou também essa tabelinha, né? Que é a tabela em cima a gente tem em preto os ângulos e embaixo a gente tem o seno de cada um, certo? Eu vou pedir que vocês observem o seguinte, antes da gente continuar, antes da gente ver o intervalo. Olha só, vocês reparem como é que essa tabela ela vai se comportando. Vamos dizer desse jeito, ó. Eu começo em zero, aí eu vou subindo aqueles três ângulos notáveis que a gente já conhece, né? Que vem da musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tal, ok? Então vai subindo, ó, e chega até o 1. Chegou no 1, ele vai descer de novo, né? Ele vai regredir, né? Ó. Se eu regredisse, ó, raiz de 3 sobre 2 está aqui, né? É o que vai acontecer. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, né? 1 meio, e 0. Então, ele veio do 0, foi até o 1 e depois voltou, certo? Então, isso vai acontecer, não importa quantas voltas a gente der na circunferência, isso vai estar acontecendo. É esse vai e volta. Por quê? Porque a função seno ela é assim, né? Ó, segue aí o laserzinho. Ela faz uma senoide, né? Ele vai fazendo esse movimento. Então ele sobe, aí ele desce, sobe e desce. Então é isso que está fazendo. Ó. Vai do 0 até o 1, depois volta do 1 até o 0, dentro dos ângulos notáveis, né? Chegou no 0, aí ele vai para a parte negativa. Ó. Ele vai subir até menos 1 e depois ele vai descer de volta para o 0. Então é esse movimento mesmo aqui, certo? Decore isso aqui que é importante, tá? Principalmente se a gente estudar só a função seno. Se eu decorei, ó, que eu tenho que subir isso aqui. Esses três são muito fáceis da gente decorar, é só decorar lá nos ângulos notáveis, né? Eu decorei que eu vou subir, depois descer até o 0. Depois eu vou negativo, subir até o menos 1, descer até o 0. No caso, descer até o menos 1 e subir até o 0, ok? Se eu decorar isso aqui, eu já tenho meio caminho andado, tá? Para a construção do gráfico, ok? Então vamos continuar. O exemplo que eu trouxe é o seguinte. Nós vamos definir aí o gráfico de uma função dentro desse intervalo, né? Um intervalo que vai de π a 3π. Na outra, a gente desenhou o gráfico dentro do círculo trigonométrico, né? Que vai de 0 até 2π. Aqui a gente está saindo um pouquinho da zona de conforto, né? A função é normal, a função seno, tá? O que mudou foi o intervalo. A gente não vai mais começar do zero, a gente vai começar de π, certo? Lembrando que π vale 180, certo? E ela vai parar em 3π. 3π é 540, né? 3 vezes 180, 540. Primeira coisa que a gente vai definir aqui. Aonde é que eu estou começando o meu intervalo? E a gente vai trabalhar com voltas, tá? Então, o meu intervalo está começando em 180. Se eu pegar 180 e dividir por 360, que é o valor de uma volta completa, né? Então, eu tenho 0,5 voltas, ou seja, eu tenho meia volta. Eu estou começando o meu gráfico, eu irei começar o meu gráfico a partir de meia volta já andada, certo? E ele vai parar aqui. Ele vai parar depois de quantas voltas? Então, 540 dividido por 360, isso dá uma volta e meia, certo? 1,5 voltas, ok? Então, eu vou começar em meia volta, eu vou girar até completar uma volta e meia, certo? Guarda essa informação. A partir disso, eu já trago aqui um pedacinho do gráfico que a gente montou. Do gráfico não, um pedacinho do círculo que a gente montou, né? E é o pedaço aqui de baixo, porque se a gente já teve meia volta andada, né? Nós iremos começar daqui, do π. E essa parte aqui a gente já montou no outro vídeo, então não vou montar o passo a passo mais, né? Essa parte que vai do π
até o 2π, a gente já montou, já sabe quem são os radianos certinho, já sabe quem é o seno de cada um. Que é isso aqui, né? Ó. Do π, tá faltando a outra parte. Do π até 2π eu já tenho os senos aqui já calculadinho, tudo certinho, certo? Lembrando, ó, eu quero que vocês prestem atenção. O nosso círculo ele vai dar uma volta e meia, né? A partir do zero. Então, a gente vai contar uma volta e meia a partir do zero, certo? Isso é a partir do círculo base, tá, gente? A partir daqueles ângulos notáveis básicos que a gente fez. O intervalo ele não vai dar uma volta e meia, porque o intervalo ele começa aqui. Ele começa em π e ele vai parar em 3π. Então, ele vai girar meia volta até 2π, mais meia volta até 3π, que é aqui de novo, certo? Então, o intervalo ele é só uma volta. Mas, comparando com o nosso círculo base lá, é uma volta e meia que a gente está trabalhando, dentro de uma volta e meia, certo? Essa parte aqui já está pronta, a gente não vai se preocupar. Vamos para a próxima parte, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu saí daqui, eu já calculei tudo daqui, já está no outro slide, no anterior, né? Cheguei aqui em 2π. Quando eu começar a dar a segunda volta, o primeiro ângulo que eu vou chegar é o ângulo de 30 graus, que é o arco de π sobre 6. Porém, se eu já dei uma volta, aqui não é mais 30, né? Isso vai ser os 360 mais os 30, certo? Então, eu tenho que saber quanto é que isso vale em radiano, né? Então, 30 a gente sabe que é π sobre 6, certo? Preste atenção agora. Como é que a gente vai descobrir quanto é que vale depois de uma volta toda? Para ficar mais fácil, a gente vai pensar o seguinte. Para dar uma volta de 30 em 30, eu preciso multiplicar por quanto? Certo? Para fazer 360 de 30 em 30, eu preciso multiplicar por quanto? Preciso multiplicar por 12. Então, vai ser 12 vezes isso aqui, né, que é o arco de 30. Então, 12π sobre 6. Isso aqui vale 360. Porém, gente, a gente está fazendo, ó, esse 12π sobre 6 é 360. Eu dei a volta e eu parei aqui. Mas o arco que eu quero calcular, depois dessa volta, eu ainda vou andar mais 30 graus. Ou seja, eu tenho que somar esses dois, certo? Somando esses dois, a gente soma apenas os numeradores, a parte de cima, o denominador a gente repete. Então, dá 13π sobre 6. Isso é quanto vale esse arco depois da primeira volta, tá? Então, lembrando que a gente está trabalhando já a partir de uma volta, ok? Então, continuando. Então, se vocês quiserem conferir, vocês fazem o 13 vezes π dividido por 6, que vai dar 390 graus, tá? Ou a gente pode já pensar em tipo 360 mais 30, também para achar isso em grau, certo? O que me interessa mais é em radiano, né? Ok? Então, 13π sobre 6. Então, aqui não vale mais isso, né? A gente vai substituir isso aqui por 13π sobre 6, certo? Vamos achar agora o ângulo correspondente ao ângulo 45. Vamos lá. 45 é π sobre 4. Vou usar a mesma estratégia. Para dar uma volta de 360, de 45 em 45, eu tenho que multiplicar por quanto? Tenho que multiplicar por 8. Então, vou fazer 8 vezes isso aqui. É 8π sobre 4. Então, 8π sobre 4 é para dar uma volta de 360. Mas eu tenho que dar uma volta e ainda chegar em 45 graus. Então, eu tenho que somar esses dois. Somando isso aqui dá 9π sobre 4. Né? E 9π sobre 4 equivale a um ângulo de 405 graus. Né? Em radiano, 9π sobre 4. Então, aqui a gente substitui. Agora é 9π sobre 4. Isso porque, lembrando, a gente passou de uma volta. Nós demos uma volta e já estamos no comecinho da segunda volta, certo? Fazer agora com o ângulo de 60. Ângulo de 60, o arco π sobre 3. Mesma coisa, vou pensar na mesma estratégia. De 60 em 60, quando é que eu vou chegar em 360? Quando eu multiplicar por 6. Então, vou pegar esse arco e multiplicar por 6. Né? Então, isso aqui equivale a uma volta. E para chegar em 60 de novo, eu tenho que somar com 60. Então, somando os dois, vai dar 7π
sobre 3. E 7π sobre 3 equivale ao ângulo de 420, certo? Então, aqui não é mais π sobre 3, é 7π sobre 3, ok? Vamos agora fazer o de 90, vamos lá. 90 graus, eu já coloquei os outros aqui do outro lado. 90 graus, mesma coisa. 90 graus em arco, né? Vai ser π sobre 2. Mesma coisa. Eu vou multiplicar isso aqui por quanto para conseguir dar uma volta de 360? Então, eu vou multiplicar por 4. Então, 4π sobre 2 equivale a 360. É a volta, né? É tanto que se a gente fizer, né, 4 dividido por 2, dá 2π. 2π aqui, 360, né? Então, eu quero 360 e ainda quero chegar em 90. Então, somos 2. Somei, deu 5π sobre 2, que equivale ao ângulo de 450. Para testar, 5 vezes 180 dividido por 2. Ok? 450. Vou substituir aqui o arco. Substituir. Ok? Fazer o próximo. 120, que é esse ângulo aqui, né? Ó, o arco de 2π sobre 3. 120, mesma estratégia, gente. Vai chegar uma hora que a estratégia não vai mais dar certo, mas por enquanto tá tudo ok, certo? Então, mesma estratégia. Eu tenho que multiplicar 120 por 3 para chegar em 360. Então, eu vou pegar, ó, multiplicar o 2 aqui de cima por 3 agora, né? Vai dar 6π sobre 3. Então, 6π sobre 3 é 360, é a volta, e ainda tenho que somar mais o ângulo de 120. Então, somando aqui, vai dar 8π sobre 3. E isso equivale ao ângulo de 480, certo? Substituindo aqui, 8π sobre 3. Continuando, prosseguindo. O ângulo de 135, que é esse aqui, ele equivale a 3π sobre 4. E aqui é que a gente dá uma travadinha. Por quê? Porque 360 não dá para dividir exato por 135. E aí eu vou pensar, o 135, ele é correspondente de quem aqui no primeiro quadrante? 135 ele é correspondente de 45. 45 em radiano é π sobre 4, certo? E a gente já fez, né? Como é que dá uma volta com 45? Então, uma volta com 45 a gente vai multiplicar por 8, né? Então, vai ser 8π sobre 4, ok? E aí, a gente soma, como os outros, e vai ficar 11π sobre 4. Veja que dessa vez eu não usei isso aqui como base, porque não tinha como a gente chegar a 360, né? Então, eu usei o 45 como base. E 11π sobre 4 é 495 graus. Substituindo lá, 11π sobre 4. A voz deu uma falhadinha. Continuando. Agora eu vou fazer 150, que é esse daqui. 150 é 5π sobre 6. Mesma coisa, 150 eu não posso chegar em 360 multiplicando ele exatamente por um número, né? Vai dar talvez um númerozinho aí com vírgula, sem ser dízima, nem sem ser irracional, né? Dá para fazer. Mas, para a gente usar a lógica mais fácil, a gente vai fazer o seguinte. O 150 está sobre 6, e aqui uma dica bem importante, gente. Ó. Os denominadores aqui, eles indicam quem é o ângulo correspondente no primeiro quadrante. Guarda essa dica que é muito importante. Vamos lá. Ó. Quando for 6, é correspondente a 30. Quando for 4, é correspondente a 45. Quando for 3, é correspondente a 60. Então, se aqui é 6, é 30. 30 para chegar em 360 eu tenho que multiplicar por 12. Então, vai ser 12π sobre 6. Ok? 30 é π sobre 6, né? Somando os dois, isso aqui vai dar igual a 17π sobre 6, que é 510 graus. Certo? Substituindo aqui, 17π sobre 6. E agora vamos para o último, né? Que a gente começou daqui, deu uma volta e voltou para cá de novo, certo? Isso no intervalo. Na circunferência por um todo, no círculo trigonométrico, a gente deu uma volta e meia, né? Vamos continuando. Então, 180, ele é π, esse é o mais fácil de fazer, né? Para chegar em 360, multiplicando 180 é por 2, né? Então, π mais 2π, 3π, que equivale a 540. Então, substituindo ali, 3π, ok? Encontramos aqui
o equivalente. Então, esse 3π ele significa que a gente começou daqui, deu uma volta e voltou para cá, ok? Também dava certo se a gente começasse daqui e desse uma volta e meia, chega a 3π também, ok? Então, vamos voltar para a tabela agora. Aquela tabelinha que eu já apresentei lá na a parte que já estava pronta, que a gente fez no outro vídeo, né? Vai até 2π. E aqui a gente vai começar a colocar os valores que eu descobri, que a gente descobriu junto aqui nesse vídeo, certo? Detalhe, eu já coloquei a tabela naquele formato que eu disse, ó. Começa do zero, vai até o -1, vai descendo até o -1, depois ele vai subir de volta para o zero. Então, depois que ele chegar no zero, ele vai subir até o 1, depois ele vai descer até o zero, certo? Esse formato aqui do seno é uma maravilha para a gente descobrir as coisas. Então, como a gente calculou, né, nos dois quadrantes de cima, né, lá da circunferência, todos os resultados aqui são positivos, né? Porque primeiro e segundo quadrante, o seno é sempre positivo. Por isso que está todo mundo positivo aqui, ok? E aí, ó, o primeiro que a gente calculou foi 13π sobre 6. Como é que eu confirmo se 13π sobre 6 realmente é 1/2? Vamos lá. Denominador 6, ele me diz que o ângulo correspondente é o ângulo 30. O seno de 30 é 1/2, ok? Só isso. Seno de 30 é 1/2. Como a gente está falando aqui do primeiro quadrante, ele é positivo. Continuando. Aqui, 9π sobre 4. O seno é raiz de 2 sobre 2. Denominador 4, a gente vai pensar no ângulo de 45 graus. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, está no quadrante, no primeiro quadrante, positivo. Só continuar. 7π sobre 3. O denominador 3, ângulo 60, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Primeiro quadrante ainda, positivo. Aqui nós temos, ó, denominador 2, o ângulo é 90 graus. O seno de 90 é 1. E ainda estamos no primeiro quadrante, positivo. Estamos finalizando o primeiro quadrante, né? Continuando. Segundo quadrante agora. Denominador 3, ângulo 60. Raiz de 3 sobre 2. Positivo. Segundo quadrante, seno é positivo. Denominador 4 é ângulo de 45. Correspondente. Então, raiz de 2 sobre 2. Segundo quadrante, positivo. Denominador 6. Ângulo correspondente, 30. Seno de 30, 1/2. Segundo quadrante, positivo. Continuando aqui, o último, 2π. 2π, ele é equivalente... Eu botei 2π, né? Olha que chato. É 3π, tá, gente? Desculpa aí o errozinho. 3π, ele é equivalente a π, que é 180, e já estava aqui, né? É 0. 3π. Pequeno errozinho aqui, ok? E aí vamos visualizar isso aqui no gráfico. Vamos dar uma mudadinha aqui no programa. Vamos vir para o GeoGebra, para a gente avaliar. Ok? Então, eu já marquei aqui, ó, onde o nosso gráfico começa aqui, no π, né? E ele vai fazer essa curvinha até chegar aqui no 3π, certo? Se a gente aproximar, aqui a gente pode comparar alguns mais conhecidos, né? Alguns valores mais conhecidos. Vamos lá, ó. Que eu falei para vocês, deixa eu aumentar. Denominador 2, ele equivale ao ângulo de 90. Então, olha só. O seno de 90 é 1, certo? E aqui a gente está menos 1. Porém, 3π sobre 2 está ali entre o terceiro e quarto quadrante. Então, o seno é negativo. Tá ok, certo? Aqui também, ó. Denominador 6, né? 7π sobre 6, denominador 6, quer dizer que é correspondente ao ângulo de 30, certo? Então, o ângulo de 30, ele tem o seno 1/2. E aqui também está no terceiro quadrante. Então, 1/2 negativo, menos 0,5, que está aqui no outro formato. Então, é só a gente ir confirmando as outras coisas, ó. 2π seno 0. Aqui em cima nós temos, ó, aqui em cima nós temos 5π sobre 2, né? Denominador 2, ângulo de 90. E nós temos aí o nosso seno igual a 1, certo? E aqui o finalzinho, 3π, né? Seno igual a 0. Então, o formato completo disso aqui é esse que vai do A, é desse pedaço até aqui. Esse é o intervalo que a gente calculou. Se a gente fosse desenhar esse gráfico, né, não daria para fazer aqui pelo computador, né? Mas se
desenhando no caderno aí, numa folha, esse gráfico, ele teria esse formato aqui, certo? Marcando todos os pontinhos. Se a gente der uma ampliada aqui, dá para ver todos os pontos que a gente marcou e uns outros mais que a gente não faz no círculo trigonométrico normalmente. Ok? Então é isso aí, galerinha. Essa é a segunda parte do nosso vídeo, tá? Pelo que eu tô vendo, vão ter mais partes, né? Não mais, acho que não mais de seno, mas vão ter outras partes. Deu também um bom trabalhinho para fazer esse aqui, então deixa aí seu like. Se você não é meu aluno, caiu de paraquedas, se inscreve aí no canal e até a próxima.